Passa, nós somos um lugar em que a gente pode conversar sobre assuntos jurídicos da atualidade, sem qualquer viés político ou ideológico. Hoje estou recebendo com muito prazer o professor Matheus. Ele é mestre em Direito, especialista em Direito Penal, ele é consultor legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, já foi assessor da Polícia Militar de Minas Gerais e professor de cursinhos e universidades aqui em Minas Gerais. Professor, é um prazer enorme te receber. Rayane, eu agradeço, viu? Um prazer estar aqui para poder conversar com toda tranquilidade, sem um viés ideológico específico, para a gente, né, pegar um tema e falar os dois lados. Exatamente. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a decisão do STF que ampliou a concorrência nos concursos para cargos militares aqui em Minas Gerais, especificamente para o Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar. Existem outras ADIs aí em volta do Brasil, mas nós vamos focar especificamente aqui nessa ADI que envolve o estado de Minas Gerais. Enquanto isso, eu vou cozinhar para o professor Matheus um arroz cremoso com camarão. Quem quiser reproduzir essa receita, vai estar tudo na descrição do vídeo, é só acompanhar. Muito obrigada pela sua presença, né? Como eu já adiantei, nós vamos falar dessa ADI 7488, que decidiu pela ampla concorrência aí para os cargos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Mas explica melhor para o pessoal o que envolvia essa ação direta de inconstitucionalidade. Pois é, foi uma ação, né, que o Supremo teve a oportunidade de julgar no ano passado, né, no ano de 2024, em que foi questionado um edital da Polícia Militar de Minas Gerais, que era para provimento de cargos de soldados, em que havia como, desde centenas de anos, né, a Polícia Militar já tem 200 anos, ela prevê um quantitativo de vagas diferenciado para policiais militares femininas e policiais militares masculinos. Então o Supremo foi, né, provocado a responder a seguinte pergunta: é constitucional reservar 10% de vagas para policiais militares femininas nos concursos públicos das polícias militares dos estados? Foi essa a pergunta que o Supremo foi provocar. E o que acontece? Essa é uma configuração histórica da polícia, tanto que não só o edital previa essa diferenciação, mas a própria lei de efetivos, porque os efetivos das instituições, eles são baseados numa lei. Essa lei que tramitou, né, na Assembleia Legislativa de Minas, ela já previa esse percentual de até 10% das vagas serem destinadas ao público feminino. O Supremo, então, ele tinha que decidir. E aí? E esses 10%? É constitucional ou inconstitucional? Foi isso que o Supremo teve que decidir. E, de maneira unânime, ou seja, teve o voto do ministro relator, o ministro Nunes Marques, que foi seguido por todos os demais ministros. O que o Supremo decidiu? Que é inconstitucional você estabelecer um percentual de vagas destinada a policiais militares femininas. E o que ele se baseou? Qual foi o fundamento da decisão? O fundamento foi a garantia da igualdade entre homens e mulheres, a garantia do livre acesso aos cargos, empregos e funções públicas e a garantia do trabalho da mulher, que historicamente era marginalizada, era muito mais complicado entrar para o mercado de trabalho, seja pela jornada dupla, tripla, seja pela dificuldade em ascensão de estudos, profissional, isso, né, há muitos anos. Então o Supremo pegou esses três argumentos e concluiu que não pode colocar um limite de vagas para mulheres, assim como ocorre na maioria esmagadora dos concursos, até mesmo concursos policiais, mas as polícias civis, Polícia Federal, e os concursos em geral não estabelecem quantitativo de vagas para mulheres e para homens. Então o Supremo disse que não pode mais estabelecer uma cota de apenas 10%. E o que a PM fez? PM de Minas. Ela, no meio da ação direta de inconstitucionalidade, ela revogou esse edital, publicou um outro
e este outro já não previa reserva de vagas para nada. Ou seja, são vagas de ampla concorrência. Mas, nos exames físicos, estabeleceu-se uma regra diferenciada. A mulher que for aprovada e for se submeter, né, for submeter ao teste físico, ela vai fazer a corrida num tempo um pouco maior e vai ser aprovada e por aí vai. Então, mudou a configuração da Polícia Militar de Minas Gerais, que era uma configuração de décadas em que as mulheres entravam em um quantitativo muito menor do que os homens. Entendi. Então, assim, de forma simples, o que aconteceu é que agora as mulheres vão concorrer em pé de igualdade com os homens. Então, por exemplo, se forem aprovadas 70% de mulheres e 30% de homens, não tem problema Não teria problema nenhum. E nesse caso, 70% de mulheres e 30% de homens, a instituição teria que lidar com esse efetivo composto de 70% de mulheres e 30% de homens nas suas atividades. E é aí que, vamos dizer assim, é o outro lado da questão. Porque a singularidade da atividade policial militar, ela é gigantesca, né? A polícia militar não é chamada para atuar em situações onde a paz reinando. É um conflito, o distúrbio, a aglomeração, Sim. A ausência, né, generalizada de ordem. Então, o que o Supremo deixou de enfrentar foi justamente a peculiaridade do serviço policial. E nessas ações constitucionais, o Supremo ele escuta várias pessoas. Escuta o proponente, que foi a Procuradoria-Geral da República, que, como proponente da ADI, defendia a inconstitucionalidade do percentual. Escutou a AGU, que também defendeu a inconstitucionalidade. Escutou a Assembleia Legislativa de Minas, que limitou-se a dizer, olha, a lei de efetivo que tramitou aqui, ela seguiu todos os trâmites legislativos. Passou pela comissão correta, adequada, Comissão de Constituição e Justiça e as comissões de mérito, foi aprovada em 2 turnos, então a Assembleia se limitou a falar do contexto de processo legislativo. Mas teve um ator, que foi a Advocacia Geral do Estado, que falou sobre a peculiaridade do serviço policial, que foi a AGE, que, junto ao seu parecer, que defendia notadamente a constitucionalidade da lei, juntou parecer do lado da Polícia Militar de Minas Gerais, que, vamos dizer assim, de todas essas instituições, talvez seria a mais apta a falar da atividade que ela desempenha. Que ela começou a falar. Olha, o serviço operacional, ele envolve multidões, envolve supremacia de forças, envolve abordagens, e ainda fez um recorte que uma abordagem nas estatísticas, ela tem como público, como destinatário a figura masculina. Fez uma série de observações levando o Supremo Tribunal Federal a levar em consideração a peculiaridade do serviço. Porque a Constituição Federal ela autoriza critérios diferenciados a depender da peculiaridade da atividade desempenhada. Mas esses critérios não foram enfrentados no julgado. O julgado realmente limitou-se a falar da isonomia, da histórica dificuldade da mulher no mercado de trabalho, na inconstitucionalidade, por definição, pura e simplesmente quanto ao gênero, para dizer que X vagas para homem, X vagas para mulher. Então, assim, é um argumento muito válido, sim, ninguém nega que há dificuldade da mulher se inserir no mercado de trabalho, que um percentual de 90-10 sugere, né, uma discrepância, uma disparidade, mas certamente se enfrentasse o texto
do que foi levado pelo governo do Estado, pela Advocacia Geral, teríamos uma discussão mais assim, profunda, uma discussão mais que encontrasse mais ressonância com o que vai acontecer. Porque, e agora? A PM lançou o primeiro concurso com vagas livres, mas esse concurso está no meio ainda, está em fase de exames psicotécnicos, então assim, a gente vai ver esse reflexo ainda daqui a um tempo. Matheus, assim, é interessante isso que você está falando. Eu estava até conversando com o pessoal, com o Matheus aqui antes da gente começar a entrevista, que eu tinha muita vontade de ingressar na carreira militar, né? Mas eu tinha um impeditivo que era a questão da altura, né? Para entrar na Polícia Militar aqui de Minas Gerais, acho que o Corpo de Bombeiros também, você tem que ter no mínimo 1,60 m, e isso na jurisprudência era uníssono, né? Não era impossível discutir. O argumento era de que realmente o exercício daquela atividade exigia uma estatura específica e etc e tal, e isso era unanimidade. E aí, assim, o que eu ia te perguntar, acho que você já até adiantou, é essa questão, se isso foi discutido no processo, se a necessidade, né, a profissão, a atividade, ela realmente exige um porte masculino, uma determinada porcentagem, ou um tamanho. E aí é o seguinte, talvez até abra uma porta aberta pra gente discutir o tamanho também, né? Porque... o julgado, como eu disse, ele se baseou na fundamentação de igualdade, e assim, quanto à questão da atividade do dia a dia, ou seja, da necessidade, dos requisitos, ele realmente, no meu modo de entender, ele foi omisso, ele não enfrentou. Talvez, eu fiquei pensando, né, que seria, porque ele, ao fim e ao cabo, ele diz assim, se a PM quiser, ela pode estabelecer critérios, desde que fundamentados, desde que devidamente expostos, desde que razoáveis. Mas será que seria tão óbvio, quando ele coloca um percentual de 10 e 90, de que a peculiaridade do cargo, será que seria tão assim cristalino, que ele não precisaria colocar? A questão é que logo após, a PM lançou outro edital, e já com esse molde de sem estabelecer número de vagas de maneira absoluta. Então agora são livre concorrência. E aí levantam certas questões, né? E a pessoa de 1,59? Como é que vai ser? Vai ter que mudar a jurisprudência? Porque também não é um critério de desigualdade. Não é tratar iguais de maneira desigual na medida da sua desigualdade. Não seria tão... assim, são cenas dos próximos capítulos, né? Mas é impressionante como que a PM tentou colocar, pelo menos, o tribunal para discutir. Mas talvez também teve aquela peculiaridade que não foi aqueles colegiados que a gente vê, assim, às vezes na televisão, onde os ministros estão sentados ali. Foi um julgamento virtual. O relator, né, o ministro Nunes Marques, ele disponibiliza um voto. O julgamento virtual trouxe uma celeridade grande ao tribunal, mas também ele perde, que não há debates. Então, assim, há a disponibilização de um voto e os demais ministros vão votando. Quando se forma uma maioria, a decisão é publicada e entra em vigor. Então, assim, são situações que agora vai caber a ordem prática mesmo, como é que vai ser. E, por exemplo, numa preparação que a Polícia Militar faz para um grande evento, onde vai ser um evento onde vá mais homens, um jogo de futebol. E aí, como é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que nos preparar de qual maneira? Vamos ter que disponibilizar um efetivo, porque cada pessoa, por exemplo, né, que entra no estádio, ela é revistada. Então ela tem que ser revistada com uma pessoa do mesmo sexo, tem toda uma técnica para isso. E aí, como é que nós vamos fazer? Vão ser problemas, ou então... porque também há quem, né, defenda o contrário, que com treinamento qualquer pessoa teria competência, capacidade, porque aqui não se trata de dizer que a mulher é inapta ou apta. Se trata de olhar a atividade, que é uma atividade com um risco, com uma complexidade,
com uma com um contexto, né, com um teatro ali de operações bem complexo, onde há letalidade, onde há o salvamento, onde há carregar um companheiro de farda, né, que eventualmente tenha se ferido. Então, o debate tem que estar aberto, mas você também, na minha opinião, colocar que qualquer número que diferencia os homens e as mulheres da Polícia Militar estaria colocando a mulher em posição marginal, inferiorizando-a, eu acho que é não levar em consideração fatos, que é a atividade policial militar no cenário brasileiro também. Porque se vai expandir para outras polícias do mundo, aí a gente tirar o contexto brasileiro, onde há X mortes por 100 mil habitantes, onde existem 26 polícias militares diferentes, tem uma polícia militar do Distrito Federal, que é em outro patamar, mas tem a polícia militar do Rio de Janeiro, tem a polícia militar de Minas Gerais, e você dizer que é inconstitucional uma regra como essa, é mais adequado enfrentar toda a argumentação, né? Todo o contexto fático. Professor Matheus, tem outra questão, né? Outro dia, assim que saiu dessa decisão, muitas conhecidas da área do direito comemoraram a decisão, porque viram como uma conquista da mulher, né? De ter uma ampla concorrência em concurso público. E aí, nesse contexto, começou a surgir umas imagens de uma polícia que não era aqui do Brasil, mas era uma situação em que 4 policiais mulheres tentavam abordar um homem na rua. Depois, se eu conseguir, eu até consigo colocar aqui um corte desse vídeo para o pessoal ver qual que é. E infelizmente, 4 mulheres não conseguiram fazer a apreensão desse indivíduo, né? E assim, vindo para a realidade brasileira, o grande número dos presos, né, no Brasil são homens, acho que passa de 90%. Então fica muito nítido que realmente essa polícia ostensiva, ela é para casos em que envolve o público masculino. Você falou muito bem da questão dos jogos de futebol, de alguns eventos que também tem um público masculino muito grande, mas existe também essa necessidade de combater ali, de ser uma polícia ostensiva, porque a prática de crime, em grande maioria, é feita pelos homens e isso é demonstrado pela nossa população carcerária. Isso aparentemente não foi levado em conta nessa decisão, né? Assim, o contexto carcerário, ele demonstra que o grande cliente da polícia militar, ele é masculino. Então, isso é um fato. E pode levar à conclusão de que, sendo o destinatário do uso da força, esse sempre moderado, com muito treinamento, ele é um outro homem, né? Uma pessoa do sexo masculino. E o julgado, ele não enfrenta questões tão específicas da prática. Ele realmente foi pela lógica do contexto da mulher, da igualdade, e não trouxe ali, e seria uma grande oportunidade de discutir, porque são ministros, né, assim, da mais alta corte, e que poderiam, junto com as suas assessorias, trazer, sim, argumentos de toda sorte, de às vezes achar um percentual adequado, de às vezes concluir que não há percentual, de trazer estudos, porque assim, se 4 mulheres não foram capazes de dominar, né, um homem, será que existiria algum treinamento que seria capaz delas realizarem? Será que dispositivos não letais seriam suficientes? Então, assim, seria uma oportunidade da gente trazer isso.
Mas, infelizmente, né, o julgado ele teve uma fundamentação muito forte, uma fundamentação de difícil, assim, difícil combate, né? Porque, assim, quem em sã consciência é contra a inserção da mulher no mercado de trabalho, quem não acha que as mulheres devem ter os mesmos direitos. Então, assim, mas, quem sabe ali foi uma hipótese em que a gente talvez viu atores que informaram ao Supremo, seja ingressando com a ADI, seja dando seus pareceres, atores que estavam, quem sabe, desconectados com a realidade. Por isso que eu comentei agora há pouco que a PM, algum representante, poder se manifestar, falando da sua atividade, e mais do que isso, porque se manifestaram, terem seus argumentos, sejam rebatidos, sejam endossados, teria sido talvez uma oportunidade assim, bem bacana, sabe? Sim, você estava falando de uma coisa, eu me lembrei de uma pergunta que eu podia fazer. E foi até um dos argumentos que o Estado de Minas Gerais usou no processo, que era o seguinte, olha, tratar esse concurso como ampla concorrência poderia dificultar o acesso das mulheres se o exame físico fosse idêntico para homem e para mulher. Então, isso que eu queria te perguntar, como é que ficou isso após essa decisão? É o mesmo exame físico para homem e mulher ou não? Esse trecho da manifestação do Estado foi bem interessante, porque ele foi bem forte, né? Ele falou assim, olha, não pode ter essa situação de vagas de ampla concorrência, porque senão, pelo princípio da igualdade, as mulheres teriam que fazer os mesmos testes dos homens. Sim. Isso foi um argumento muito forte, né? Assim, isso foi ressaltado pelo ministro relator. E até mais, ele falou o seguinte, que dar os 10% era uma garantia de que pelo menos 10% entraria, né? Ali ele inverte a lógica, né? Ele coloca assim, os 10% é para garantir acesso, e não para restringir. Sim. Pois quem vê uma manifestação como aquela, fala assim, nossa, então, o Estado de Minas estaria dizendo que se fosse declarada a inconstitucionalidade, ele teria que aplicar um exame uníssono, igual para homens e mulheres. Porque se é ampla concorrência, né, a lógica seria essa. Mas não foi isso que aconteceu, porque o exame, o edital subjúdice foi anulado, foi publicado um segundo com vagas de ampla concorrência, e o teste físico desse segundo foi diferenciado, estabelecendo condições um pouco mais fáceis para as candidatas mulheres. Por exemplo, para correr os 2,4 km. Para uma mulher ser eliminada, ela teria que fazer mais do que 15 minutos. Ou seja, ela não conseguiu correr 2,4 km em até 15 minutos. Um homem, em 13 minutos. Então, se um homem fizesse 13 minutos em 1 segundo, ele estava eliminado. A mulher teria que fazer 15 minutos em 1 segundo para estar eliminada. Então, ficou assim, parece que, porque foram momentos distintos, né? Quando o Estado manifesta no processo, é uma data, é datada aquela manifestação, e esse segundo edital foi no segundo momento. Então, resumo da ópera, agora as vagas são de ampla concorrência, na hora do exame médico, no exame físico, há uma flexibilização, considerando a capacidade física das mulheres, ou seja, reconhecendo ali que há uma diferença nítida, que talvez de tão óbvia nunca era dita, mas se você estabelece um tempo menor para um homem, quer dizer que ele pode correr em um tempo menor. Sim. Quer dizer que ele pode imprimir uma velocidade maior. Sim. Né? Uma questão até de física. E outras modalidades também, às vezes fazer barra, flexão, também as mulheres precisam fazer menos do que os homens. Exato. Ou seja, subentendendo que a mulher ela tem menos força ali naquelas atividades. Naquela atividade específica, né? Então, assim, o teste aplicado continua nos moldes antigos. Entendi. Ou seja, nos moldes daquele que considerava 10% de vagas reservadas para mulheres e 90% de vagas reservadas para os homens. Entendi. Então, assim... Mas se o Estado tivesse optado por mudar, ele não estaria violando essa decisão. Eu acredito que se o Estado faz um exame idêntico, isso seria objeto de questionamento.
E aí chegaríamos novamente ao Supremo Tribunal Federal e, às vezes, nesse segundo momento, ele enfrentaria alguns debates. Ele teria que enfrentar, porque aí seria muito escancarado que a questão a ser decidida é mulheres e homens têm o mesmo preparo físico? Porque, ao fim e ao cabo, quando você fala da atividade fim, dizendo que ela é perigosa, que ela é extenuante, você está dizendo que determinados portes físicos não seriam adequados para exercer aquela atividade. Estou sendo bem assim, técnico, né? Mas assim, porque é uma atividade penosa demais. Ficar longas horas de pé, ter que domar, né? Abordar homens, por exemplo, Abordar né? homens. Você falou de manifestações, né? Você ter que confronto direto, eventualmente. É claro, Matheus, assim, eu acho que existem serviços na Polícia Militar de inteligência, por exemplo, que a mulher pode fazer igualmente, né, ao homem. Mas existe algum setor. Eu acho que o que faltou nesse processo, nesse julgado, é essa análise, esse estudo mais aprofundado. De mais quantos contextualizado. Mais contextualizado. De quantos por cento realmente seria o adequado para a gente poder absolver essas mulheres, mas sem colocá-las em risco, por exemplo, e a população em geral, mas inclusive as próprias policiais. Não é isso? Pois é, porque o policiamento mudou, realmente. A atividade policial ela vem mudando. Né? A Polícia Militar de Minas mesmo estabelece mudanças na sua forma de policiar a cidade. Já teve a ideia da polícia unitária, que é uma pessoa só fazendo policiamento ao invés de uma dupla, e sofreu uma série de críticas. Mas, ou seja, é uma ciência que está mudando. Então, realmente, às vezes, por exemplo, assim, até vem na cabeça, assim, antigamente a polícia tinha sessões de mecânicos especialistas, e hoje as viaturas já, né, já existe a época da viatura locada, da viatura comprada, mas, ou seja, ela está mudando. Então, poderia ser extinto um departamento inteiro que era de homens e agora esse departamento não existe. Ou seja, muda-se. A questão que faltou, na minha opinião, uma contextualização ali, sabe? Porque, como você disse, não é que serviço de inteligência mulher consegue fazer e serviço operacional não consegue. Não é isso. E assim, tempo que, né, tive o prazer de atuar ali na Polícia Militar, conheci dezenas de mulheres que dão conta do recado mesmo. Porque são mulheres muito preparadas e extremamente operacionais. Contudo, na minha perspectiva, era uma exceção. Agora, dezenas de atividades, que não é que são atividades de mulheres, são atividades que são desempenhadas por mulheres e também por homens, mas que não exige abordar uma pessoa na rua, né? A polícia é muito grande. Sim. Nós temos o quadro de saúde, o quadro dos psicólogos. Sim. Então, assim, de maneira nenhuma existe atividade de mulher e atividade de homem. Não é isso. A questão é analisar um contexto. Porque, e volto a falar, grandes aglomerações, distúrbios civis. A gente fala muito da atividade da polícia, mas do Corpo de Bombeiros também é muito importante, né? Eu estava comentando com o professor Matheus aqui antes, eu tenho conhecidos que trabalham no Corpo de Bombeiros, existem atividades que são extremamente exaustivas, por exemplo, poda de árvore, que é muito perigoso, e que atualmente, no Corpo de Bombeiros como está, é uma atividade que raramente as mulheres vão fazer. Pois assim, o meu conhecimento de Corpo de Bombeiros não é, né, assim, da mesma intensidade, mas a gente pensa, né, que existem atividades de busca, salvamento, que dominar animais, que vai exigir uma força física. É uma atividade extenuante até para pessoas com porte físico muito elevado. Sim. E se você, né, não faz esse tipo de seleção, às vezes pode ser que prejudique o serviço operacional na ponta da linha. Sim. Agora, se é o momento de enfrentar treinamentos defasados, será que então a gente aborda da maneira errada? Tudo bem, a gente tem que enfrentar esses temas. A questão é que ali, no meu entender, não enfrentou
o mundo que a gente vive. Entendi. Enfrentou um mundo da igualdade, um mundo um pouco desconectado do dia a dia operacional, que é a atividade criminal que mais é enfrentada pela polícia militar, por exemplo, que é o tráfico de entorpecentes, que os crimes patrimoniais, que tem um contexto dos entorpecentes ali, quando mistura as duas coisas, quando a pessoa que infelizmente ela é dependente pratica o delito patrimonial, onde ela tem comportamentos às vezes de surto, de ações impensadas, ali vai ter que ter um uso moderado da força ali, mas não é tão simples de dominar uma pessoa como essa. Sim. Matheus, e uma coisa que a gente estava conversando aqui também, acho que vale a pena a gente trazer para o pessoal, que é essa questão das Forças Armadas, né? A mesma ação direta de inconstitucionalidade que foi movida contra o Estado de Minas Gerais também foi movida contra a União, por conta também desse número, dessa restrição de vagas para mulheres aí nas Forças Armadas, Exército, Aeronáutica, né? E não houve ainda decisão. Mas eu vi, né, as notícias, foi publicado que foi apresentado um estudo pela Advocacia Geral da União, mostrando uma diferença de rendimento ali entre homens e mulheres. E você comentou uma coisa, acho que vale a pena vocês me ilustrar melhor, que as polícias militares, elas podem ser racionadas em caso de guerra. Pois as Forças Armadas, né, então assim, levar toda essa discussão que a gente está tendo aqui do contexto de criminalidade, teatro de operações da segurança pública, se a gente pega o teatro de operações das Forças Armadas, são cenários de guerra declarada, o que, por mais assim abstrato, né, porque a última vez que as Forças Armadas entrou numa guerra, já tem décadas, mas o teatro é uma nação invadindo um território de uma outra nação. Isso é guerra, né? A guerra declarada. E as Forças Armadas, então, entendem que a atividade que, eventualmente, ingressando na guerra, vai ser dispensada é de extrema complexidade e de extrema força física. Porque se entrincheirar, ficar dias, saber preparar suas coisas, porque tem treinamento de sobrevivência na mata, porque as Forças Armadas, elas treinam para vários cenários. E aí entende-se que é uma atividade que predominantemente o corpo masculino teria mais capacidade. Beleza? E aí, quando a gente vê que a Constituição diz que as PMs dos estados, elas são forças auxiliares das Forças Armadas, ou seja, em eventual conflito armado, que as Forças Armadas forem acionadas, a força auxiliar, ou seja, aquela que será chamada em segundo colocado, serão as polícias militares. Ou seja, em última instância, a pessoa que ingressa nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, ela pode se ver numa guerra entre nações, num cenário hipotético, né, gente? Hoje a gente sabe que a diplomacia, ela resolve muito mais do que conflitos bélicos. Mas não é impossível. E aí, reforçando inclusive o argumento então de que selecionar um policial militar pelas condições de trabalho do teatro que ele enfrenta atualmente ou do teatro que ele pode enfrentar, deve ter um fato a considerar de que são atividades que exigem um preparo físico, que é a diferença entre homens e mulheres, é a questão física, não é a questão psicológica. No meu modo de entender, é a questão física. E aí existe um porte físico, um preparo físico. Mas se a mulher comprovar que ela tem esse preparo físico, sim, pode, com toda certeza, fazer tão bem ou melhor do que um homem. A questão é numérica, a questão matemática. Quantas mulheres conseguem desempenhar essa atividade na mesma... E o professor já falou, mas acho que vale a pena ressaltar que isso não é algo inconstitucional. A Constituição, ela autoriza esses concursos públicos com critérios diferenciadores desde que haja uma justificativa. E o que nós estamos conversando aqui é se existe ou não essa justificativa. Exatamente. Porque a Constituição deixa isso aberto e inclusive é o fundamento para ter vagas para pessoas com deficiência. Por quê? Quando você reserva determinadas, e longe de querer comparar pessoa com deficiência com mulher, não é, a questão aqui é um critério que
reserva de vagas para pessoa com deficiência. Vai ter um critério diferente e há uma justificativa para tanto, que é a justificativa da inclusão da pessoa com deficiência. Ok? O que o Supremo disse? Olha, se você justificar direitinho a necessidade de acordo com a atividade, você pode estabelecer critérios diferenciados, sim. A questão é que, até então, se justificava pelo gênero. É mulher, 10%. O Supremo deixa claro que se a PM quisesse justificar pela natureza da atividade, seria constitucional, desde que razoável, fundamentado e adequado. A questão é que foi publicado um edital meses depois, onde apenas se retirou a porcentagem de 90-10 e declarou tudo de ampla concorrência. Professor Matheus, né? A gente comentou que não houve ainda decisão com relação às Forças Armadas. Mas se o judiciário ir pela mesma lógica, né, de que não se justifica essa diferenciação entre homens e mulheres e essa porcentagem, essa reserva de vagas ali não se justificaria, eu queria, na sua opinião, será que isso não pode ser uma porta, né, um início aí para a gente ter um serviço militar obrigatório para a mulher? Nossa, esse julgado é uma mudança importante, sim, na atividade militar, mas seria um salto muito grande, seria uma situação muito longe, né, do nosso cenário, mas se um dia isso acontecer, certamente a origem vai estar nesse julgado, porque aqui se começou a pegar um argumento muito taxativo de que estabelecer reserva de vagas ou estabelecer uma situação com base no gênero seria inconstitucional. E, atualmente, apenas os homens são obrigados a alistarem-se e é um critério com base no gênero. Aqui... E mais, doutor Matheus, assim, o que a decisão trouxe é que, né, pelo menos a minha interpretação, é que não se justifica pelo critério físico essa diferenciação. Então, como é que você vai argumentar futuramente que a mulher também não precisa fazer o serviço obrigatório se não há diferença física a partir dessa decisão, né? Não é que não há diferença física, mas que ambos poderiam ter a condição de prestar o mesmo serviço. Que não se pode fazer esse critério, essa distinção de maneira assim, absoluta, né? Somente pelo gênero. Eu só acho assim, uma coisa bem difícil, né, de acontecer, mas se acontecesse, aqui estaria, vamos dizer assim, o embrião disso tudo, porque aqui realmente mudou-se numa decisão uma cultura de décadas de ingresso nas forças militares dos estados. Todos os estados faziam essa diferenciação nas polícias militares, polícia civis, polícia federal. O critério já era de ampla concorrência até pela natureza. Policial civil aborda? Aborda. A questão é que não é o cotidiano do policial civil abordar. Né, está encarregado de investigações, e aí o contexto, o teatro. O interessante é isso, trazer o julgado para a realidade que ele vai ser aplicado, porque ele mudou agora a forma de ingresso. A gente não tem consequências ainda, porque é uma decisão muito recente, de como que vai ser. E olha que interessante, a Polícia Militar, pelo menos de Minas Gerais, ela já carece de efetivo. O número de policiais militares que deixam a instituição por se aposentarem ou por irem para outras carreiras é elevado. E o ingresso, você vê que ela faz concurso e está sempre correndo atrás. Está precisando de reconvocar militares que já estão na reserva remunerada, né? E muitos voltam, né, para continuar contribuindo com a instituição. Ou seja, a gente já tem um problema de efetivo. E isso é numérico. E aí, ou seja, para a atividade policial desencadeada nesse teatro que a gente está conversando aqui, tá faltando policial militar. E agora vai entrar um perfil diferente. E aí vão ser cenas dos próximos capítulos aí. Pessoal, vou finalizar o prato aqui, professor Matheus. Enquanto isso, eu queria que você olhasse para as câmeras,
Diga pro pessoal onde eles podem te encontrar, pode deixar um recado, fica à vontade. Pois gente, vocês podem me encontrar, né, no Instagram, é Matheus Miranda, com TH, 1987. Eu respondo todo mundo por lá, sou uma pessoa assim, tento ser bem acessível. E assim, ajudo pessoas a ingressar nesse mundo dos concursos, que está tão assim, específico, porque estudar para concurso hoje não é como estudar para concurso antigamente. Hoje você tem que verticalizar, você tem que olhar a sua banca. Eu já fui examinador da própria Polícia Militar, já fiz concurso de soldado, já fiz concurso de oficial como examinador. E a gente está vendo que o perfil hoje do candidato aprovado é diferente. É um candidato que se verticaliza, é um candidato que olha para a banca, se apaixona pela banca e treina como a banca. Não dá para abarcar o mundo. Então, assim, qualquer questão relacionada a isso, vocês podem contar comigo, que eu tento ajudar a todos que têm o sonho de ter um cargo público efetivo. Professor, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade. Pessoal, agradeço quem acompanhou até aqui e aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau.